Então, vamos dar início ao nosso curso de eletromagnetismo. Eletromagnetismo, né? Que vou chamar de eletromagnetismo 1, né? Embora o nome da disciplina seja eletromagnetismo aplicado, né? Ok, e aí a gente tem o seguinte, a gente vai falar nossa primeira aula vai ser sobre eletrostática. E aí, o que é eletrostática, né? Ela é o estudo, né, dos fenômenos relacionados a distribuições de carga elétrica em repouso, né? Então, é o estudo de fenômenos relacionados a distribuições de carga elétrica em repouso. Isto é, independente do tempo. Ou seja, eu não vou ter tempo aqui, né? Eu não tenho a variável tempo em eletrostática. Ok, então a primeira coisa que a gente precisa falar é da lei de Coulomb, né? Lei de Coulomb. E a lei de Coulomb, ela diz o seguinte: se eu tenho partículas carregadas, né, digamos uma partícula Q1 e uma partícula Q, então nós podemos dizer que vai ocorrer uma força aí entre essas cargas, né? E se a partícula Q1 está numa posição R1, onde aqui é a origem dos eixos, e a partícula Q está numa posição R, com relação à origem dos eixos, então eu vou ter aqui um vetor R', esse vetor R', ele vai ser a posição da partícula que vai sentir a força, né, menos a posição da carga de fonte que produz a força, né? Então, eu posso pensar posso fazer depois o raciocínio contrário, né? Ok? Então, o que eu posso afirmar nesse caso é que a força... Deixa eu deslocar isso para cá. Então, o que eu posso falar nesse caso aqui é que a força sentida ou experimentada, né? Experimentada pela carga Q devido em R devido à presença da carga
Q1 em R1 quem é essa força? Ela será a força igual a 1 sobre 4π ε0, o produto da carga fonte, né, carga que gera o campo que vai ser o campo na posição do Q, depois a gente vai falar sobre isso, né, mas, ou seja, a carga que devido a qual a presença produz uma força em Q vezes o produto da carga Q e dividido pela distância, né, entre essas cargas, ou seja, dividida por R menos R1 ao quadrado. E essa força ela sempre vai estar na direção do versor de Rzão, né? Ou seja, no versor aqui de Rzão. Quem é o versor dele? Obviamente que é R pelo módulo de R. Deixa eu dar mais colocar isso para cá. Vou colocar aqui, ó. Quem é o versor? É Rzão. Então é o vetor unitário, né? Vetor unitário de R. Então ele é o R chapéu, que é o R sobre o módulo de R. Então ele vai ser o que? R menos R1 sobre o módulo de R menos R1. E aqui a direção da força vai ser a direção do versor R, né? Ou seja, aqui eu vou ter R menos R1. Como vai estar de novo esse termo aqui embaixo, ó, ele fica ao cubo. Ele cai com o quadrado da distância, né? Porque um dos termos aqui ele vai dividir isso aqui, que vai dar o versor, né? Tá? Ou seja, essa fórmula aí equivale a F é igual a 1 sobre 4π ε0, produto das cargas pela distância entre as cargas ao quadrado, vezes o versor, que vai da fonte, né, para o ponto de observação. Isto é, que vai da carga que está causando, né, que está interagindo com a outra carga, para a carga na qual eu estou medindo a força exercida. Eu vou colocar isso aqui embaixo, então a gente sabe, né? Isso aqui a gente conhece desde lá do ensino médio, quiçá do fundamental, né? E aqui é 1 sobre 4π ε0, 4π ε0, produto das cargas sobre o módulo de R ao cubo sobre R, né? Já que isso aqui é R sobre o módulo de R, que é a distância entre as cargas. Ok, mas a equação, como ela está escrita, ela está no sistema internacional, né? Então isso aqui é no sistema internacional de unidades, né? E aí nesse sistema internacional eu tenho que essa constante eletrostática aqui, que vale quanto? 1 sobre 4π ε0, né? A gente sabe que isso aqui é aproximadamente 9 vezes 10 a nona, né? E isso aqui significa, então, a gente sabe que esse ε0, que é a permissividade elétrica do vácuo, ela
vale, no sistema internacional, aproximadamente 8,854 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Vou colocar aqui embaixo. Farad por metro. Ok. Bom, essa força ela é invariante por translação. Por quê? Porque a força ela depende aqui da distância, né? Ela não depende da posição. Ela depende da distância entre as partículas. Então quer dizer que eu posso pegar isso daqui tudo e transladar colocando a carga de fonte na origem, né? Se eu faço isso, se eu coloco ela aqui na origem, eu posso transladar tudo de tal maneira que essa bem aqui vai ficar na origem, né? Então a origem estava aqui, é como se eu pegasse isso daqui e transladasse para aqui para a origem onde ela estava, né? Se eu fizer isso, o que vai acontecer? Agora essa posição aqui ela é zero, né? Porque a posição aqui do Q1 é zero. Então esse R aqui coincide, é simplesmente a posição da partícula. Então nesse caso, se a fonte ela está na origem, então a força na partícula ela vai ser 1 sobre 4π ε0 produto das cargas dividido por módulo de R ao cubo vezes o vetor R. Ok, retornando a falar sobre sistemas, né? De unidades. Então, posso dizer o seguinte: uma coisa que a gente tem que notar é que no MKS, né, ou seja, no sistema internacional, o que a gente tem? Então, no MKS, no sistema internacional, eu tenho que esse K, ele na verdade é 10 a menos 7 C ao quadrado, né? Newton metro quadrado sobre C ao quadrado. Ok? Que vai dar aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, que vocês estudaram lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Agora, no sistema CGS, né? Sistema aqui gaussiano, o que a gente vai ter? A gente vai ter que o K ele vale 1, ok? E vamos seguir. Agora nós falaremos sobre o princípio da superposição. Então a gente tem uma coisa para forças que é o princípio da superposição. Superposição. E obviamente que ele tem a ver com linearidade, né? O princípio da superposição é sinônimo de linearidade. E o que ele significa? Significa que imagina que você tem
várias cargas, né? E aí cada carga está numa certa posição. Então eu tenho aqui a origem dos eixos, né? É só a origem dos eixos, só um ponto, tá? Mas você tem várias cargas aqui, ó. Eu tenho uma carga aqui, Q1, tenho uma carga Q2, assim por diante. Vou colocar de preto mesmo. Tem uma carga então aqui Q1, tem uma carga Q2, Q3, até uma carga Qn. Então tenho N cargas. E aí eu tenho aqui uma outra carga, que é uma carga Q. Ok? Então o que a gente vai ter nesse caso? Eu tenho que essa carga Q1 vai exercer nessa carga Q uma força, né? Eu não sei se é atrativo, se é repulsivo, vou colocar assim só para ilustrar. Então ele vai produzir aqui uma força, né? E então essa aqui é a força produzida, a posição, digamos que a posição desse aqui é uma posição R, colocar de preto aqui mesmo. Então aqui tá, a carga está na posição R, essa carga está na posição R1, essa carga está na posição R2, e essa carga está na posição aqui, digamos, R3. E aí você tem esse aqui produz tem uma outra força aqui, né? E essa carga aqui vai produzir uma outra força aqui. E aí no final você tem uma força resultante, né, de todas essas forças. Então vou só chamar de F1, fica melhor, né? Dizer que essa aqui é uma força F1, essa aqui é uma força F2, e aí tem N forças, e a última é a força Fn. De tal maneira que a força resultante ela é o somatório de todas essas forças aí, de 1 até N. Ok? Então vamos colocar nossas fórmulas aqui, né? A gente chegou também essa fórmula também, né? Ok, então nesse caso a força total em R do sistema de N partículas, né, devido ao princípio da superposição, simplesmente é a soma de todas as forças. Então vai ser 1 sobre 4 π epsilon 0. Deixa eu colocar mais para baixo aqui. Então fica 1 sobre 4 π epsilon 0, somatório, né? E indo de 1 até N, produto das cargas, sobre R menos RI ao cubo, vezes R menos RI.
Ok. E aí agora a gente pode seguir. Ok, agora nós falaremos do limite experimental da lei de Coulomb. Ou de Coulomb. Bom, a física não se baseia em dogmas, ela se baseia em experimentos. Então, eu não posso simplesmente afirmar que a força cai com um quadrado da distância porque eu quero, né? Isso eu preciso comprovar isso experimentalmente. Só que os experimentos, eles têm limitações, né? Eu não consigo fazer um experimento com uma precisão absoluta. Então eu sempre vou ter um erro experimental, né? Então o que a gente pode fazer numa lei dessa aqui a gente sabe que o módulo, né, da força, como nós vimos, ele é proporcional ao quadrado da distância. Então, em vez de a gente considerar que é 2 mesmo aqui, né, ou seja, ele é proporcional, se ele é sempre proporcional a 2, quer dizer que ele é proporcional a menos 2. Mas em vez de dizer que é menos 2, a gente diz que é menos delta aqui. Certo? E aí realiza o experimento. Então, experimentalmente, o que se verifica, né, é que experimentalmente verifica-se que esse delta, ele é muito pequeno, ele é praticamente zero. Ele é da ordem de 10 a menos 16, né? Então ele é praticamente zero. Provavelmente ele é zero, né? Só que é uma questão experimental. Dificilmente a gente vai conseguir obter ele com erro zero, né? Outra maneira de fazer isso aí é através do potencial elétrico, né? Já vou adiantar aqui, mas a gente vai ver que o potencial elétrico ele cai, na verdade, ele é proporcional a 1 sobre R, ou seja, ele é inversamente proporcional a R, né? Ou seja, o módulo do vetor R, né? E aqui também poderia ter feito assim, né? Poderia ter feito logo R, A, né? Se eu pegar pelo potencial, a gente pode trabalhar com o potencial de Yukawa, né? Potencial de Yukawa, que é ele só depende da distância, né? Não depende da direção. Então, posso colocar assim. Igual a a menos mi R sobre R, cujo limite experimental mostra que experimentalmente verifica-se
que esse μ ele é menor do que 10 a menos 20 a massa do elétron, né? Então significa que ou seja, como a massa do fóton aí vai ser muito pequena, né? Você pode aproximar isso aqui como sendo 1, e aí você tem que decai com o inverso da distância, como era de se esperar, pela lei de Coulomb. Então, experimentalmente, você tem uma boa comprovação da lei de Coulomb. Agora nós falaremos do campo elétrico. Campo elétrico. Essa explicação de força por forças, né, ou seja, uma carga, a presença de uma carga faz com que apareça uma força sobre a outra, uma ação à distância, não faz muito sentido, né? Porque não deve existir coisas como ação à distância, né? Ou seja, as interações têm que ser mediadas por campo, de tal forma que quando eu perturbo o campo, eu perturbo por exemplo, a carga que é a fonte, essa perturbação deve demorar um certo tempo, né? Ou seja, o campo demora um certo tempo para essa perturbação do campo chegar no outro ponto e ser percebido por outra carga. Então, o que se espera é que essas interações sejam mediadas pelo campo. Então, se a gente for pegar esse caso aqui do começo, esse primeiro caso aqui, ó, como é que eu explicaria isso aqui, né? Então, para explicar isso aqui, a gente vai ter que usar o conceito de uma carga de prova, né? Então, como é que é a história da carga de prova? Então, primeiro eu tiro a carga daqui, ó. Vou fazer 2 cópias logo, que eu vou precisar depois de novo disso aqui. Então, primeiro eu não tenho carga nenhuma. Eu tenho lá só o pontinho aqui mesmo, né, no espaço. E aí, nesse ponto R, essa carga Q1 é uma carga que vai ser a nossa fonte, né? É a fonte do campo. Em R. Então, essa carga aqui é a fonte do campo em R. Deixa eu organizar mais aqui. Tentar fazer uma coisa mais organizada. Então, essa carga aqui é a fonte do campo elétrico na posição R. Então, aqui nessa posição, eu vou ter um campo elétrico. Não sei se está saindo, se está entrando, né? Se a carga for positiva, ele está saindo. Se a carga for negativa, ele vai estar entrando, né? A gente já viu isso desde lá do ensino médio, né? Ok? Então, é isso que a gente vai ter. Ter aqui o campo elétrico. Se nessa posição eu vou lá e coloco uma carga, aí vai aparecer uma força, né? Então, tem o campo elétrico aqui. Se eu colocar uma carga no campo elétrico, aí vai aparecer uma força aqui, né? Com a mesma direção, e o sentido pode ser contrário, né? Mas com a mesma direção do campo elétrico. Então, essa força, se a carga for positiva, ela tem a mesma direção e sentido. Se a carga for negativa, ela vai ter a mesma direção e sentido oposto. Então, ela é isso aqui, ó. É o produto por escalar, né? Então, isso é o que a gente chama de carga de prova, né? Então, a gente vai chamar isso aí
de uma carga de prova. Então, isso aqui a gente chama de uma carga de prova. Carga de prova. Porque como é que eu vou medir o campo? O campo elétrico, eu não consigo medir o campo elétrico mesmo. O que eu consigo medir é a força naquela posição. Isso eu consigo medir. Aí eu pego a força e divido pela carga de prova. Aí eu sei qual é o campo naquela posição. Então eu posso dizer que o campo ele vai ser a força pela carga de prova, né? O campo na posição R. Mas nós vimos que essa força ela vai ser quem? 1 sobre 4π ε0 vezes produto das cargas sobre a distância ao quadrado, né? Então fica aqui Q1, que aqui a distância é ao quadrado. Se você quiser, a gente pode fazer ainda mais geral, né? Ou seja, a gente não coloca, a gente coloca fazendo mais geral, a gente faz com aquele primeiro caso, né? A gente volta para aquele primeiro caso. Eu coloco a origem aqui, essa aqui é a posição R1, essa daqui é a fonte, né? Essa carga aqui é a carga de fonte. E coloco aqui a posição R. E aqui esse vetor volta a ser aquele Rzão, né? R menos a carga de fonte, né? Vou fazer isso. Fazer ficar mais geral aqui. Excluir aqui. Então vou pegar esse caso, né? Vou deixar mais geral. Então, nesse caso, aí é aquela ideia, né? Eu venho aqui e coloco uma carga de prova. Vai aparecer uma força. E essa força é a carga de prova vezes o campo. Então, como é que eu descubro quem é o campo? Eu não consigo descobrir diretamente quem é o campo. Eu tenho que ir lá naquela posição, coloco uma carga lá e vejo qual é a força. Eu pego essa força, divido pela carga e eu tenho quem é o campo naquela posição. Então, é assim que a gente mede o campo. Então, aqui seria, agora aquela fórmula mais geral, R menos R1, né, a posição da carga menos a posição da fonte, isso aqui ao cubo, e vezes R menos R1, isso aqui eu vou dividir pela carga, né? Então, como eu vou dividir isso pela carga, né? Porque lembra que o que? Eu vou abrir aqui um pouco mais essa expressão. Ah, sim, já coloquei aqui, ó. Mas podia ter colocado mais um passo aqui, né? Ah, não, já coloquei, tá certo. Essa carga aqui, essa carga aqui, ó. Eu já escrevi aqui, na verdade. Ok. Então, quem vai ser o campo, então? Bom, agora não é mais em R, né? Ele é em R menos R1. Ou o campo em R mesmo, né? Porque agora não tem mais carga, é só a fonte, é o campo em R mesmo. Campo na posição R, né? Ok. Agora, quem vai ser o campo, então, na posição R? Ele vai ser 1 sobre 4π ε0, a carga de fonte vezes a carga, ou não tem mais carga, já cortou aqui, né? Então, a carga de fonte pela distância entre a fonte
e entre a fonte e a posição do campo, agora não tem mais carga nenhuma aqui, ó, é só a posição, né? Então a única carga que eu tenho é essa carga aqui, ó, carga aqui. Então, carga Q1. Então aqui é o vetor que vai da fonte até o ponto de observação, onde eu estou observando o campo, né? A gente chama de ponto de observação. Aqui R menos R1, que é o vetor que a gente chama de vetor distância, né? E a gente tem aí essa expressão do campo elétrico. E aí a gente pode fazer um caso, ó, parecido com esse caso aqui, ó. Né? Na verdade eu vou pegar tudo logo, porque eu posso pegar, vai ser essa equação aqui mesmo. Opa. Eu queria copiar só, né? Bom, eu já vou pegar aqui logo, que eu já copio tudo. Isso que eu queria fazer, copiar. Agora eu vim aqui, colo, né? Eu posso ter uma situação em que eu tenho um grande número de cargas, ó. Então, nesse caso aqui, eu vou tirar a carga daqui, ó, vai ser só um ponto agora aqui mesmo. É só um ponto onde eu estou medindo os campos aqui, ó. Então isso aqui agora é o campo é N, o campo é 2, o campo é 1, e assim por diante, né? E aí quem vai ser o campo total? É a soma de todos os campos, né? Então também existe o princípio da superposição para os campos, tá? Aí aqui é a mesma coisa, né? Então isso aqui é o chamado princípio da superposição. Princípio da superposição. Só que agora para o campo, né? Ok. Aí a mesma coisa, não vou dividir pela carga aqui, né? Vai sumir essa carga. Então essa é a fórmula que eu tenho, é muito parecida com a do campo da força, é só tirar a carga, né, do ponto. É só pegar a carga que estava nesse ponto aqui e tirar. Aí eu não tenho mais força aí, eu tenho um campo elétrico nessa posição. Tenho um campo elétrico gerado pelas cargas, né? Então essas são as cargas de fonte e elas geram um campo elétrico nesse ponto de observação aqui. Ok, e a unidade de campo elétrico é volt por metro. E agora, uma coisa que é importante a gente observar é a campo elétrico produzido por uma distribuição contínua de carga, né? Então, campo elétrico produzido por uma distribuição contínua de cargas. Então, agora você imagina um sólido, como se fosse aqui, lá sei, uma batata, né?
E aí eu posso pensar nessa batata com um monte de quadradinho infinitesimal, né? Posso fatiar essa batata numa quantidade infinita de quadradinhos infinitesimais de volume dV, né, que a gente está chamando de D3, vou chamar de D3R', né, onde R' é a posição aqui da fonte. Então tem R', que é a posição da fonte, aqui é a origem. Percebe que ela pode ser tratada como um ponto, né? E aí uso o princípio da superposição. Eu somo todos os pontos, mas como é uma soma de infinitos pontos, eu tenho uma integral, né? Esse é o famoso cálculo infinitesimal. Essa que é a ideia do cálculo infinitesimal, né? Ok, então o que eu quero é calcular quem é o campo elétrico num certo ponto. Esse ponto está numa certa posição, que é o ponto de a posição de observação aqui, ponto de observação. E aí eu tenho um vetor que vai da fonte para o ponto de observação, que é o vetor distância, que no caso é R menos R'. Ok? Dentro de uma caixinha dessa, eu tenho uma quantidade de carga dQ. Mas que é essa quantidade dQ? Ora, a carga, obviamente, é a densidade de carga naquela posição vezes o volume da caixinha. Então, esse aqui é o volume da caixinha. Se eu pego o volume da caixinha e multiplico pela densidade de carga, né? Isso aqui é Coulomb por metro cúbico. Metro cúbico corta da Coulomb, ou seja, da carga que está dentro da caixinha, né? Isso é uma forma bem básica, coisa que você estuda desde o ensino fundamental. Densidade de alguma coisa vezes aquela coisa, né? Densidade de massa, que é quilograma por metro cúbico, vezes o volume, ele dá a massa. E assim por diante, né? Então, se eu pego densidade de carga, que é Coulomb, densidade volumétrica de carga, né, vezes o volume, tem que dar a carga. Então, se eu pego a densidade nessa posição e multiplico pelo volume da caixinha, eu tenho a carga que está dentro dessa caixinha infinitesimal. Ok? Só que eu tenho que ir lá para a fórmula do campo elétrico, né? O campo elétrico é isso aqui, ó. Certo? O campo elétrico é isso aqui. Só que o que a gente tem? Aqui, essa carga QI, essa partícula aqui, que no caso lá era uma carga QI, né? De uma partícula, uma certa carga QI qualquer aqui de uma partícula. Aqui é a carga da caixinha, que no caso é dQ. E aqui, no caso, é o R', que é a posição da caixinha. Aqui é o R', que é a posição da caixinha. É a mesma fórmula, né? E obviamente que, como eu estou somando um número infinito de pontos agora, isso não é mais um somatório, é uma integral. E eu vou integrar onde? Eu vou integrar no volume dessa batata aqui, né, desse sólido. Só que o dQ, a gente já viu o que ele vale. Então eu vou repetir essa fórmula aqui. Vou copiar isso aqui, ó. E aí, no lugar desse daqui, vou copiar isso aqui. Não tem esse menos aqui, não.
Ok, isso aqui é o diferencial, ó. Vou passar ele para cá. Então vai ficar, só organizar os termos aqui para ficar mais bonito, né? Vou pegar isso aqui, encostar mais aqui. E a gente chega nessa fórmula, que é o campo elétrico para uma distribuição contínua de carga, na densidade, uma distribuição volumétrica, né? Ok. Bom, em vez de ter um volume, eu posso ter uma área, né? Então, imagina a superfície aqui, lá sei, uma cuia de tacacá. Aí já aqui não é mais aqui já não é mais aqui já agora é uma superfície, né? Agora eu tenho que pegar a superfície e fatiar, né? Pensar, não, vou pegar uma superfície mais bonitinha. Pegamos uma coisa assim, tipo uma folha que eu dobrei, fiz uma ondinha com a folha, né? E aí eu pego essa, aí tem uma carga distribuída por essa superfície. Eu tenho que pegar um pedacinho dela, infinitesimal, né? E aqui tem um certo dq. Então o que vai mudar aí, aqui isso aqui está numa certa posição, R'. Então a fórmula é exatamente a mesma, essa daqui, né? A diferença é que o dq, nesse caso, vai ser igual a... Agora você tem uma densidade superficial de carga na posição R' vezes esse ds. Tá? E outra possibilidade é eu ter também uma linha, né? Onde tem uma carga distribuída nessa linha. Eu vou pegar um pedacinho dessa linha, né, de tamanho aqui dl, que contém uma carga dq. Isso aqui, digamos, está numa posição, e aqui é a origem dos eixos, e aqui está numa posição R'. Então dq vai ser igual a uma densidade linear de carga naquela posição, né, vezes o tamanho do pedacinho. Aí é só substituir aqui. Então essa fórmula vale para os três casos aí. Ok, vamos falar agora do delta de Dirac. Mas antes de falar do delta de Dirac, eu vou relembrar aqui o delta de Kronecker, né? Então a gente sabe que o delta de Kronecker, só relembrar, né? A gente não vai usar, mas só para relembrar aqui, delta de Kronecker. Então, o delta de Kronecker, que você tem uma coisa, vamos lá, você tem um somatório indo de 1 até n, digamos, e aí você tem aqui soma de vários termos aí. Se eu multiplicar isso pelo delta de Kronecker e j, o que isso vai dar? O delta de Kronecker mata todo o somatório, né, e deixa só o AJ. Ok? Porque o que é o delta de Kronecker? Ele é igual a 1 se é igual a J, e é igual a 0 se é diferente de J, né? Então, no somatório, eu só vou ter um valor onde o A vai ser igual a J. Nos demais vai ser diferente. Então, todos eles vão multiplicar por 0. E aquele onde o I foi igual a J vai multiplicar por 1. Então, esse somatório dá simplesmente o AJ, né? E aí, o delta de Dirac tem uma função, ele é análogo, né?
ele também vai matar todo mundo, vai deixar só o valor da função contínua numa certa posição. Então, qual vai ser o papel do delta de Dirac? Delta de Dirac, né? Só para dar um exemplo prático aqui, nesse que a gente fez agora, delta de Kroneck, como é que ele mata todo mundo, né? Digamos que eu tivesse o seguinte, né? Exemplo. Eu tenho aqui somatório de B indo de 1 a 5 e tanto faz o índice, né? Vou até mudar o nome para você não pensar que ficar decorando letra de K. E o delta é o delta K3. O que vai acontecer aí? Ele vai ser igual a B1, vou colocar aqui, B1 delta 1,3 mais B2 delta 2,3 mais B3 delta 3,3. Vou colocar até 4 para caber aqui. B4 delta 3,4. Esse aqui vai dar 0. Esse aqui vai dar 0 porque são diferentes, né? O único que dá igual a 1 é quando aqui são iguais. Ó. O resto dá igual a 0. Então esse daqui é igual a 1. 1 vezes B3 é igual a B3. Ok? Então, realmente, dentro do somatório, ele mata todos os outros e deixa só o B3 vivo, né? O delta de Dirac vai fazer a mesma coisa. Imagina que eu tenho uma integral, né, de uma função de 3 variáveis, né, porque aqui é função da posição. E aí você tem, ou seja, uma função vetorial. E aí você tem a integral de volume aqui. E aí você multiplica isso aqui pelo delta de R menos R'. O que vai acontecer nesse caso? Isso daqui vai dar o F de R. Então é só esse aqui que sobrevive, né? Ok? E a definição dele é que se eu pego esse delta, integro no volume, se eu integrar o delta no volume completo, né, ele tem que dar 1. Isso aqui se eu estou integrando no volume inteiro do espaço, né? Porque se eu integrar numa região que não contém o delta, isso aqui vai dar 0. A mesma coisa aqui, se eu integrar numa região que não contém o 0, isso aqui vai dar 0, né? Ou seja, estou supondo aqui que eu estou integrando em todo o espaço. Então, vou fazer aqui um exemplo. Bom, primeiro eu não vou integrar em todo o espaço. Para poder, eu vou integrar numa esfera aqui, onde essa esfera tem um certo raio R, né? E eu vou pegar essa esfera, digamos que o raio dela seja 5. E aí eu vou pegar um ponto aqui, 1, 1, 1. Esse ponto está dentro da esfera, né?
Porque 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado é igual a 3, que é menor do que 5. Na verdade, eu tenho 5 aqui, vou botar só 2, né? 2 ao quadrado, que é 4. Então, ele está dentro da esfera, esse ponto. E aí, eu vou pegar o seguinte caso, vou fazer a integral aí, nessa esfera. Vou chamar essa esfera de ômega. Então, vou integrar na esfera ômega, vou integrar só nessa esfera. Digamos que a função f, vou pegar uma função f de r', que é igual a x' mais y', vou colocar aqui menos y' mais 2z'. Certo? Então, eu vou ter aqui a função x' menos y' mais 2z'. E aqui eu tenho um delta de o ponto R é o ponto 1, 1, 1, menos o R', que é x', y', z'. Isso vai ser igual a quê? Bom, a função delta está dentro da região. Como ela está dentro da região, então quer dizer que isso aqui vai dar o f de 1, 1, 1. Ou seja, vai ser igual a 1 menos 1 mais 2 vezes 1, que vai dar 0. Bom, acabou dando 0, escolhi mal escolhido, né? Eu vou trocar aqui para mais 1, pronto. Para não dar, senão você vai pensar que deu 0, né? Então vai dar 2, 3, 4, pronto. Ok. Agora, e se não contém o ponto? Né? Vamos fazer um caso em que não contém. Se ele não contém, digamos, eu poderia pegar um ponto que não está aí dentro, vou pegar um ponto aqui fora, né? Aí, digamos que esse ponto aqui fora seja o ponto 3, 3, 3. Aí é fácil ver que está fora, ó, porque vai dar 3, 3, 3, vai dar quanto? Vai 3 ao quadrado, 9, 9, 9, 3 vezes 9, 27, né? Então aqui vai dar 27, é maior do que 4. Então ele está fora. Claramente a gente vê que ele está fora. Então quer dizer que o delta de Dirac ele está nessa posição aqui, ó. O delta ele está nesse ponto, ó. Essa é a posição do delta. Então quer dizer que o delta está bem aqui dentro. E aqui o delta está fora, ó. Como o delta está fora aqui da região, então esse aqui é deixa eu trocar a cor disso aqui. Ok? Então, para destacar bem, ó, isso aqui é importante, ó. Então, no primeiro caso, o delta está fora da região ômega. E no segundo caso, que é a esfera. No segundo caso, o ponto está fora da região ômega, que é a esfera. E aqui o ponto do delta está dentro do ômega, que é a esfera. No segundo caso, o que vai acontecer? Como o delta não está dentro da região em qual eu estou integrando, então ele vai dar 0 do mesmo jeito. Não sobrevive nada. Ele vai dar 0. Porque a posição do delta é uma posição que está fora
da região na qual estou integrando. Ok? Essa definição de delta, ela vai permitir, o uso do delta vai permitir a gente definir quem é a densidade de carga pontual, né? Então, depois eu volto mais sobre o delta, né? Eu quero finalizar logo só falando sobre a densidade de carga pontual. Bom, eu não vou deduzir, eu vou deduzir, fazer de trás para frente. Eu vou dizer quem é e depois vou mostrar que realmente é isso. Então, a densidade de carga pontual, né, então vou voltar para aquele caso lá, ó, quando eu tenho um ponto, né? Esse caso aqui, ó. Qual é a densidade de carga aqui nesse caso? Então, o que a gente quer provar é que nesse caso a densidade de carga, deixa eu apagar isso aqui, deixa eu já colocar isso, apagar isso. Nesse caso, a densidade de carga numa certa posição R qualquer, né? No caso, a gente vai usar como R', né? Vou colocar R' logo. Vai ser igual a carga pontual, né? Quem é a densidade de carga nesse ponto aqui, né? Isso que eu quero saber. Quem é a densidade de carga nesse ponto? Então, né, a gente viu como calcula a densidade de carga no volume, mas num ponto, como é? Só num ponto. É a carga naquele ponto vezes o delta, a posição daquele ponto, né? Coloquei a origem aqui. A origem aqui, né? V menos R1 menos R1', né? Desculpa, a densidade de carga nesse ponto não, a densidade de carga é isso mesmo, né? Então a densidade de carga num ponto R', né? Vai ser dada por essa fórmula aí, quando for uma densidade de carga pontual. Ok, vamos demonstrar isso usando a fórmula, né? Então, o que diz a fórmula? A fórmula do campo elétrico é essa daqui, ó. Essa é a fórmula aí mais geral do campo elétrico, né? O que a gente quer mostrar é que a carga pontual é um caso particular da densidade de carga uniforme, de densidade de carga contínua, né? É isso que a gente quer demonstrar. Então a gente tem essa fórmula e eu vou substituir nessa posição aqui o valor da densidade de carga pontual. A densidade de carga pontual, da densidade de carga devido a uma carga num ponto. Então aqui eu vou repetir a fórmula, só que agora eu vou substituir isso aqui, ó. Tirar isso daqui, eu vou pegar isso aqui e colocar lá.
Ok. Esse Q1 é só uma constante, né? Eu já posso jogar ele aqui para fora, né? Vou apagar aqui. Jogo aqui para fora, é uma constante. Então, o resto, tudo que sobra aí dentro é função. Isso aqui é a função de R, a função da posição. Então, o que eu tenho no final das contas, o que que é? É uma função aqui, ó, isso aqui é uma função de R menos R'. E a gente sabe que o delta, ele tem que dar o quê? O delta, então o E de R vai ser essa função de R menos R', onde vai ser, o delta ele mata esse cara aqui em todas as posições, né, e deixa sobreviver só na posição, vamos voltar aqui, ó. O que ele faz? Então eu estou integrando aqui no R', né? Então ele mata, ele pega essa função e no lugar do R', ele troca o R' por R, né? Então ele vai trocar a variável de integração pelo outro, né? Então ele vai trocar essa variável de integração aqui, ele vai trocar pelo quê? Ele vai trocar esses dois, ó. Então, no lugar do R', ele vai jogar R1. Então vai ficar R', né? R' substituído por R1, né? Ou seja, o R no lugar do R', que era aqui, vai ficar o R1. Na verdade, vou colocar assim. Esse aqui substitui esse, né? Então, onde tinha o R', eu vou colocar R1 agora. Então vai ser, em vez de ser f de R menos R', vai ser f de R menos R1. Ou seja, essa função aqui. Quem é essa função? Então vai ficar Q1 sobre 4π ε0. E essa função que é R menos R1 sobre R menos R1 ao cubo. E essa fórmula, se a gente for olhar, ó, exatamente essa fórmula aqui, ó. Tá? Então significa que dividido pelo que, né? Desculpa, dividido pelo que? Já passei, na verdade, essa fórmula aqui, né? Exatamente essa fórmula aqui. Ok? Então essa fórmula aqui a gente já sabe que é correta. Então isso aqui, ó, ok, a gente sabe que isso aqui é correto. Ok? Certo? Então, realmente está provado. Nós provamos que essa daqui é a densidade de carga pontual. Bom, o vídeo já ficou muito longo. Na próxima aula a gente continua falando mais de função delta e segue para terminar essa primeira parte, né, de eletrostática.